Olá, amigos da CI, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia, esse espaço onde repercutimos aí o que está acontecendo de mais relevante no nosso país, os impactos disso no movimento, do que se esperar, especialmente no comportamento da economia em si. E esse governo, ele vem se caracterizando cada vez mais por gastar e taxar. Até os memes atribuídos ao ministro Haddad, na época do taxade, que em certo ponto, obviamente, parecia um certo exagero, estão cada vez mais adequados ao perfil que esse governo vem tentando nos oferecer em relação a trabalhar única e exclusivamente o aspecto arrecadatório das contas públicas. Não é de hoje que a gente sabe que temos um sério problema fiscal, as contas não fecham, elas vêm já de abril do ano passado, quando o ministro Haddad admitiu que o novo arcabouço fiscal não conseguiria cumprir o seu objetivo original, jogou para 25 e 26 o tal do déficit zero, e agora já se sabe que o tamanho do déficit de 2025 pode ultrapassar os 70 bilhões, sendo que já foram excluídas algumas despesas obrigatórias num canetaço do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o buraco ainda é maior do que o que vai aparecer no arcabouço fiscal, mas o importante é aparecer bem na foto. Bom, e o que o governo está fazendo? Aumentando mais uma vez impostos. Só para vocês terem uma ideia, desde que o Lula assumiu, já foram entre alterações de impostos e novos impostos, 26. Dá uma conta mais ou menos, a cada 34 dias esse governo aparece com algum novo tributo. Ou seja, é realmente arrecadatório. E mesmo com 18% de aumento na arrecadação, não está sendo suficiente para conter a gastança. Por quê? Porque nós temos um problema estrutural nas contas públicas brasileiras. Enquanto isso não for atacado, só vamos fazer esses puxadinhos. Foi o IOF agora, que aliás, diga-se de passagem, é uma tomada de decisão muito ruim já desde a sua origem, há 2 semanas atrás, logo quando foi anunciado. Só para vocês terem uma ideia, o IOF sobre a saída de capitais do Brasil, a 3,5%, em primeiro lugar, ia dizimar a indústria de fundos multimercados e muito provavelmente ia espantar o capital estrangeiro, porque ele é seduzido pelas nossas taxas de juros, mas eles entram a taxa zero. Aí imagina o seguinte, na saída do governo, a partir de agora a saída não é mais zero, é 3,5%. Não pega bem, né? Então, já na mesma noite, provavelmente alguém de bom senso deve ter ligado para o ministro e esse item já foi recuado. Mas se colocarmos o impacto no crédito, o impacto na poupança de longo prazo em relação ao IOF do VGBL e até mesmo na questão do controle de capitais, a decisão ela não consegue ser boa em nenhum aspecto. E o IOF, que seria um imposto que a gente chama de regulatório para controle de capitais, está sendo utilizado para ser arrecadatório. Pegou tão mal que houve pressão de todos os lados, o governo então resolve reunir-se com as lideranças do Congresso para tentar chegar numa solução alternativa. Dentre as soluções alternativas, se estudava algumas coisas em relação à questão de royalties de petróleo, de leilões de novos campos e, evidentemente, por iniciativa especialmente do Congresso, se fala, olha, nós temos que começar a atacar também a despesa. E no discurso, né, não, nós vamos sair com alguma proposta ligada a isso. E domingo à noite, o que acontece? O anúncio que agora vai se tributar também investimentos que até então eram isentos. Então, LCIs, LCAs, CRAs, CRIs, possivelmente fundos imobiliários. Alterou-se um pouco o IOF da Previdência Privada, mas não se tirou fora, ou seja, vão continuar cobrando 5% para quem está pensando em poupança de longo prazo. E, mais uma vez, não se falou nada em corte de gastos. Resumindo, nós continuamos com ações táticas para apagar fogueira, para solucionar problemas que são estratégicos, são de estrutura. Ou seja, as contas vinculadas, aquelas que fazem o nosso déficit tornar cada vez mais preocupante, elas precisam em determinados momentos ser atacadas. Esse governo não parece disposto a fazê-lo e está jogando a bomba lá para 2027, seja para uma mudança de governo ou para eles mesmos. Enfim, uma coisa que eu particularmente tenho dificuldade de entender é que você está vendo o problema, sabe que ele existe, sabe que ele vai explodir em determinado momento, por que jogá-lo 1 ano e meio, 2 anos para frente? Né? Não, a gente apaga a fogueira, a gente tapa um buraco aqui, tapa outro buraco ali, causar até problemas em relação a essa tomada de decisão, porque aumento de impostos nunca é bom para a economia. Repare o seguinte, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs são fonte
funding para o setor agrícola e o setor imobiliário. Muito provavelmente esses títulos perdem atratividade, muito provavelmente perde esse funding também. Da mesma forma, cobrar IOF sobre VGBL, você inibe a poupança de longo prazo. E o Brasil tem uma baixíssima poupança de longo prazo. Enfim, está na hora de olharmos para a questão da estrutura das contas públicas no Brasil, especialmente na parte dos gastos. A reforma administrativa ela se torna cada vez mais urgente e muito provavelmente se esse governo não agir, o Congresso terá que fazê-lo. Hugo Mota até já manifestou que talvez final de julho, início de agosto, esse tema seja pautado. E daí talvez tenhamos uma solução um pouco mais definitiva para esse seríssimo problema das contas públicas no Brasil, que tanto vão acabar atrapalhando mais uma vez o crescimento do nosso país. Pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem as redes sociais da CI e será um prazer vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!